Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira, do Aprender a Estudar. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um resumo bacana para estudar, aprender e não esquecer. E por falar em esquecer, não esquece de se inscrever no canal para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então, fica comigo e vamos nessa! Antes de mostrar para vocês como é que faz um resumo propriamente dito, eu acho importante a gente esclarecer 3 pontos. Primeiro, por que estudar com resumo? Por que as pessoas falam tanto de resumo? Segundo, o que é um resumo? E terceiro, como fazer um resumo. Para você entender por que é importante a gente estudar com resumo, né, ou fazer um resumo na hora de estudar, eu vou te mostrar a pirâmide da aprendizagem. Então, eu vou precisar ir lá para o computador para te mostrar a pirâmide. Como vocês podem ver, aqui a gente tem a pirâmide da aprendizagem. A fixação dos conteúdos e aprendizagem, ela é muito baixa quando a gente apenas lê, escuta ou observa. E a aprendizagem ela aumenta significantemente quando a gente escreve, faz interpretações, elabora as explicações, faz resumos e ensina para outras pessoas. E o segundo ponto é o que é um resumo. Você vai dizer, Rosana, mas um resumo é algo muito simples. Para algumas pessoas, para outras não. Tem gente que a gente pede para fazer um resumo e o que é que acontece? Copia todo o capítulo do livro. Nananina, não. Isso não é um resumo. Um resumo, meus queridos, é uma síntese que você vai fazer de um determinado texto, retirando desse texto as informações ou as partes importantes, né, que a gente chama de relevantes. Aí você vai dizer, Rosana, pelo amor de Deus, agora foi que o bicho pegou. Mas como é que eu vou saber quais são as partes relevantes de um texto? Calma, 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 que eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês como é que você identifica as partes relevantes de um texto. E por incrível que pareça, elas estão em destaque no texto e você só não sabia identificar. Eu peguei um texto sobre herança cromossômica, que na verdade é hereditariedade, tá? Para mostrar para vocês como é que a gente identifica as partes relevantes de um texto. Então, é bem simples, gente, justamente porque são as partes que estão em destaque no texto. As partes relevantes são basicamente o quê? Títulos e subtítulos, palavra em negrito, maiúsculas e sublinhadas, gráficos, tabelas, quadros, figuras e fórmulas. Voltando aqui para o texto, como vocês podem ver, herança cromossômica está em maiúsculo e grifado, gametas, mitose e cromossomo estão em negrito. E meiose também está em negrito. Agora eu estou praticamente ouvindo vocês falarem, ora, ora, ora. Mas isso era tão fácil assim? É tão fácil assim. Infelizmente você só não sabia identificar, agora você já sabe. Então você pega o texto, você faz uma análise rápida do texto, e aí você já identifica logo quais são as partes relevantes. Eu nem leio o texto todo para a gente saber que os fatores relevantes relacionados com a hereditariedade são o quê? Cromossomos, gametas, mitose e meiose. E o terceiro ponto que é finalmente como fazer o resumo. Primeiro você vai fazer uma análise geral do texto, depois você vai fazer uma síntese do que você entendeu, elaborando explicações com suas próprias palavras. Sendo que na hora de você fazer suas explicações, você não deve ficar limitado só às informações que estão no texto. Você deve se fazer questionamentos, né, tipo como, por quê. E se essas informações não estiverem lá no seu texto, você pode fazer o quê? Você pode fazer uma pesquisa extra, complementa o seu resumo. E quando você estiver fazendo suas anotações, é bacana você fazer conexões com fatos, acontecimentos e situações da vida real, porque isso facilita o seu entendimento e ajuda a não esquecer. Vamos pegar aqui como exemplo o tema hereditariedade. Então, a gente sabe que os fatores relevantes para hereditariedade são cromossomos, gametas, mitose e meiose. Mas, para você entender realmente o que é hereditariedade, basta você saber apenas isso? Então, além de você saber a definição de hereditariedade e quais são os fatores importantes para que ela aconteça, é bacana que você extrapole para a sua realidade.
é importante que você extrapole para a vida real. Então, isso seria o quê? Importância da hereditariedade para a constituição das populações. Como é que essas características se manifestam nas populações? Por que você, de repente, é mais parecido com o seu pai e não parecido com a sua mãe? Qual é a relação da hereditariedade com as doenças genéticas? Por que uma determinada doença afeta uma determinada população e outra não? Então, quando você faz essas conexões com a vida real, o que acontece, né, à nossa volta, te ajuda a entender e aprender realmente o assunto e não apenas decorar. Eu peguei um texto sobre carboidratos porque estava mais didático para mostrar para vocês como é que faz o resumo. Vamos lá. Depois que você fez uma análise geral do texto e identificou as partes relevantes, você vai ler o texto e vai grifar as informações relevantes. Aí, de novo, já estou ouvindo você aqui me perguntando: Rosana, mas quais são as partes relevantes do texto? Calma aí que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, basicamente, as partes relevantes do texto que você vai grifar são: definição, características, classificação, tipos, grupos, divisão ou subdivisão, importância ou função. A depender do tema, você pode ter definição, característica, classificação e função, ou pode ter apenas definição e características. Isso aí vai depender do tema, tá? Então, voltando para o texto, depois que você grifou as informações relevantes do texto, você vai extrair essas informações, fazendo seus esquemas e anotações conforme que você entendeu, tá? Por que é importante fazer as anotações? Porque se vocês só grifarem, gente, o texto, o que é que vai acontecer? O seu cérebro ele não está organizando as ideias ou conectando conhecimento. E aí fica mais fácil de você esquecer, né, depois de algum tempo. E voilá, o resumo está pronto. E agora você pode reler para responder questões e consultar sempre que você quiser revisar o assunto. Recapitulando, para você fazer o seu resumo, primeiro você vai identificar as partes relevantes do texto, depois você vai ler, grifar as informações importantes e no final você vai extrair essas informações importantes fazendo as suas anotações. Agora, eu espero que fique fácil você fazer o seu resumo e bombar aí nas avaliações. Então, fazendo o resumo do resumo de hoje, além de você fazer o seu resumo com seus esquemas e anotações, não esquece de fazer, né, de continuar fazendo questões, de manter o seu ritmo de estudo, de manter a sua rotina de estudo, porque isso é importante para você aprender e não esquecer os assuntos, ok? Por favor, não esquece de dar o seu like, isso é muito importante para mim. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum tema que você queira, né, que seja discutido no próximo vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder e compartilha com os amigos, tá? Beijo e até a próxima!